Congresso Espírita Online da FEAC, da Rádio Evoluir. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a consciência, o sentido íntimo. Como referência, nós trazemos um livro de Leon Denis, do Destino e da Dor, que tem um capítulo especificamente com esse título. Trouxemos também como referência o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, um livro de um estudioso em busca do ser, e trouxemos também 7 livros da Joana de Ângeles. Eles estão aqui. Para nós começarmos a conversar, nós vamos lembrar uma mensagem de Mateus, que Mateus relata que o reino dos céus assemelha-se a um tesouro que foi escondido no campo. E um homem achou esse tesouro, e ele ficou tão satisfeito de achar esse tesouro, que ele escondeu novamente o tesouro, vendeu tudo que tinha, e foi lá e comprou aquele terreno que ele tinha escondido o tesouro. Quando a gente ouve essa mensagem de Mateus, a gente vê que o reino de Deus realmente é um tesouro muito precioso. E o uso desse tesouro, ele se faz mais importante porque ele nos esclarece e ele nos remete o tempo todo às leis de Deus. Aquelas leis que são as leis naturais que regem o macro e o microcosmos. E nesse sentido, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, que trata não vim destruir a lei, e também no Livro dos Espíritos, no terceiro livro, que vai tratar das leis morais, vem falar justamente dessas leis, essas leis que nos regem. E hoje a nossa conversa vai estar muito vinculada justamente a essas leis. No livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos aonde é que está escrito a lei de Deus. E os Espíritos respondem, na consciência. E quando a gente ouve falar sobre isso, nós ficamos sabendo que tudo que nos acontece, os desafios, as oportunidades que nós vivemos, elas constituem para nós em uma forma de nós acessarmos a essas leis divinas, uma forma de nós nos conhecermos, uma forma de nós acessarmos a nossa consciência. E esses desafios, o que eles fazem? Eles nos tiram da situação de acomodação. E ao nos tirar dessa situação de acomodação, que muitas das vezes nós nos colocamos nela, ela nos ajuda a tomar uma nova atitude, nos reposicionarmos frente à vida. E isso não é alguma coisa fácil de ser feito. É alguma coisa bem difícil de ser feito. Olhar para dentro da gente, se conhecer, reconhecer em nós as nossas dificuldades, as nossas limitações, reconhecer as nossas habilidades, é um processo difícil. Mas Kardec também pergunta, então, se na consciência está escrita a lei de Deus, por que é que precisa haver a necessidade de que ela seja revelada novamente? Então os Espíritos respondem que Deus quer que ela não seja esquecida nem desprezada. Deus quer que ela seja sempre lembrada. E aí nós nos lembramos, quantas vezes nós nos equivocamos e esta mesma lei nos ensina a retornar, a reconhecer os nossos enganos e a retornar aos nossos caminhos. Então, quando nós vivemos, nós temos 2 formas básicas de nos conduzir na vida. Uma delas é aquela que diz respeito ao cotidiano, aquelas coisas que nos tomam o tempo, roubam o tempo e as quais nós dirigimos muitas das nossas energias para elas. E uma outra forma de viver é vivendo tudo isso também, dando conta desse cotidiano difícil para todos nós, mas também nos lembrando que nós somos mais do que um corpo físico. Nesse sentido,
nós procuramos o que quer dizer consciência. Consciência são 3 pedaços de palavra. Com, que quer dizer o encontro ou a reunião, e siri, que quer dizer a capacidade de julgar e de distinguir, discernir, e sindere, que é de um verbo que quer dizer separar e juntar. Parece que é o oposto às coisas. É isso mesmo. A consciência, ela tem isso. Ela vai nos ajudar a analisar, ou seja, distinguir e julgar, mas vai nos ajudar também a discernir e a separar as coisas. E a unir tudo isso num comportamento. Nesse sentido, a consciência é a consideração ou reconhecimento de algo que está no nosso exterior, ou seja, os objetos, as situações, quanto também aquilo que está no nosso interior também, que é as manifestações nossas mesmas, os nossos sentimentos, as nossas emoções. E ainda a consciência, ela traz para a gente o conhecimento do bem e do mal, a distinção, a separação entre o bem e o mal, que é chamado, nesse caso, um tipo específico de consciência, quando distingue o bem do mal, que é a consciência moral. Então, a consciência vai ser a capacidade que a gente tem de olhar a vida, e ao olhar a vida, olhar a nossa realidade, o nosso entorno, e saber conhecer e diferenciar. Saber conhecer e diferenciar. Vou dar um exemplo. Às vezes a gente, por exemplo, quando há uma pessoa interna, ela está no hospital, e uma das preocupações muito grandes dos profissionais de saúde é saber se ela está consciente. O que quer dizer? Saber se ela sabe onde ela está, se ela sabe quem ela é, se ela sabe o que está acontecendo, se ela sabe por que ela está ali. Isso faz parte, mas a consciência faz um outro processo também, porque ela faz isso para fora, mas ela faz isso também para dentro. Se a gente consegue saber quem a gente é, se a gente consegue saber a distinção entre o nosso corpo e o que nós somos, faz esse processo também inverso. Nesse sentido, a consciência sempre foi estudada. Eu trouxe 3 casos específicos. No caso de Sócrates, ele tinha a preocupação de que as pessoas soubessem muito claramente qual é o propósito da vida. E nesse sentido, ele julgava que era preciso as pessoas se conhecerem. E a forma que ele achava que se educava alguém é ajudando a pessoa a se conhecer. Então, ele foi condenado, e mesmo sendo condenado, ele manteve a palavra dele. Então, isso mostra um tipo de consciência que nós vamos ver um pouquinho para frente, que é a lucidez da consciência, saber realmente por que ele estava buscando e batalhando na vida. Outra pessoa também que é muito conhecida, principalmente por nós que somos espíritas, é Santo Agostinho, que ele fala também dessa necessidade de se conhecer, essa consciência para dentro, de se conhecer, de se distinguir do que não somos também. E ele fala isso, e ele inclusive recomenda que toda noite ele passava em revista o que ele fazia, falando da necessidade de conhecer a si mesmo. Platão tem um mito que chama o mito da caverna. E aí nós vamos mostrar o mito da caverna, como ele pode ser entendido dentro do conceito de consciência. Ou seja, nós temos muitas situações que nos permitem concepções diferenciadas sobre a consciência. Por quê? Porque a percepção que nós vamos ter de um determinado fato, circunstância, meio, vai ser diferente de acordo com a posição em que nós nos colocamos. Então, no caso aqui, a primeira posição são daquelas pessoas que estão de costa para a luz, e elas são consideradas, entre parênteses, no processo da consciência, os prisioneiros. São homens que não têm muito conhecimento, e por isso eles podem ser chamados de ignorantes. Por isso, são aquelas pessoas que ignoram o que está acontecendo com elas. O segundo são as pessoas que estão criando um bloqueio para que a luz entre. Nesse caso é o número 2 ali, aquelas pessoas ali. Nesse caso são as pessoas que controlam a sombra.
Essas pessoas são homens que se sentem muito satisfeitos, eles têm pouco conhecimento, mas eles se sentem muito satisfeitos em controlar outros homens e colocá-los em situação de subjugação. O terceiro é a caverna propriamente dito. Na caverna propriamente dito, a caverna pode ser simbolizada pela relação do corpo e da mente, né? Então é um local que abriga. Nesse local que abriga, o que acontece? Como ele é limitado, né? Ele não é ao ar aberto, ao ambiente aberto, ele cria uma prisão mental. Ou seja, nós no corpo físico, né? Se a gente tem um corpo físico que tem uma lesão, por exemplo, neurológica, a gente não é capaz de se manifestar, às vezes verbalmente, se a lesão for na área da fala. A gente não é capaz de se movimentar se a lesão for na área motora e assim por diante. Então, a caverna simboliza isso. O 4 é quando o homem sai da caverna. Quando ele sai da caverna, o que acontece? É quando ele começa a ter o pensamento crítico. O que é o pensamento crítico? Aquele pensamento não é só de falar mal. O pensamento crítico é aquele que sabe distinguir, discernir, diferenciar, né? Então, ele começa a entender quais são as vontades, quais são as habilidades que ele tem, qual é o comportamento que ele tem, e isso gera o pensamento racional. E por último, a luz solar. A luz solar, ela de início causa, como ela é muito intensa, de início causa algum desconforto, mas ela permite eu enxergar mais amplamente, ela permite uma expansão da consciência. Então, ela tem uma finalidade de ajudar o progresso. Os filósofos dividem a consciência de forma diferente. Eles falam que existe uma consciência fenomenal. A consciência fenomenal é o seguinte: eu vivencio uma experiência e a partir dessa experiência que eu vivencio, eu vou processar o que me aconteceu, o que eu tive de informação e chego a uma posição. Essa é a consciência fenomenal. O outro tipo para os filósofos da consciência é a consciência de acesso. A consciência de acesso é o seguinte: eu fui informada que a parede desse local é verde. Então, é uma informação que eu vou processar, que eu acessei ela e que vou processar. E já também existe uma outra concepção de consciência. Esse é dos anatomistas. Os anatomistas consideram que a consciência vai ser a reunião de duas coisas. A primeira delas, ou seja, o sistema nervoso central vai receber um estímulo e ele vai responder ao estímulo. E junto com isso, o cérebro vai conseguir distinguir entre os estímulos que ele recebeu, se o estímulo é externo ou interno, se ele é no presente ou ele é no passado. E essa reunião faz com que os anatomistas concluam que a consciência é um ganho da evolução do cérebro. E essa percepção, esse ganho da evolução do cérebro permite a todos nós muitas das tarefas que nós fazemos de uma forma nem tanto conscientes, nem tanto percebendo que elas são feitas. Nós pensamos, nós julgamos, nós temos a memória, nós distinguimos, nós optamos, nós criamos hipóteses. Isso é o raciocínio como um todo. Então, a consciência é considerada pelos anatomistas como algo inato, uma faculdade inerente ao ser humano que possibilita ele saber e sentir o contexto que ele está. Então, o processo de evolução da consciência, ele vem, segundo conta também André Luiz no livro da série Nos Domínios no Mundo Maior, como conta também Joana de Antes, ele vem de uma evolução longínqua, como conta também, é descrito também no Evangelho segundo o Espiritismo, que há uma progressão para que isso chegue a esse momento de raciocínio. Então, começa primeiro pela agregação das moléculas no mineral, depois o estadiamento da sensibilidade nos vegetais, depois o instinto nos animais, até chegar à inteligência e à razão, que é no homem. Isso é um resultado de um progresso incessante e contínuo.
várias outras pessoas falaram sobre a consciência, que esse conceito veio evoluindo, assim como a compreensão do corpo físico veio evoluindo, a compreensão da consciência também veio evoluindo e veio sendo reconstruída com o tempo, a ponto de que hoje nós temos várias áreas do saber que vão lidar com a consciência. A filosofia tem toda uma concepção de consciência, pela psicologia, a neurologia, a ética, o direito, a teologia, a conscienciologia. Disso tudo, o que houve de mais arrastador nesse processo de mudança dessa concepção é que a concepção, hoje em dia, da consciência, ela é metafísica, ou seja, ela não se restringe somente ao corpo físico. E aí a gente fica perguntando, por que é importante a gente estudar, então, sobre a consciência? Nós temos habilidades, nós temos recursos e temos possibilidades. Igualzinho o moço que enterrou lá, que tinha um tesouro. Só que tem que a gente também enterra o tesouro e não tira ele do lugar. Então, nós vivemos a vida sem usar de forma satisfatória e a próprio benefício a consciência. Então, embora a gente seja rico de possibilidades, de recursos e de também habilidades, nós enterramos esses recursos. Então, nós optamos e escolhemos viver na miséria, tendo uma riqueza enorme. Então, nesse sentido, para que a gente possa viver de forma significativa, é preciso a gente desenterrar esses tesouros e usar deles como? Sendo os autores das nossas próprias vidas, fazendo as escolhas que sejam escolhas boas e que nos levem a bons caminhos. Então, para a gente é preciso estudar a consciência e abordar esses recursos que a gente não usa. A consciência, enquanto uma qualidade da alma, ela é bem interessante, porque ela nos permite, por exemplo, é a consciência que permite que dentro de mim surja de forma diferente que para outra pessoa, opiniões, crenças, pensamentos, formas de me comportar. É isso, a consciência que vai lidar com isso. É a consciência que vai me ajudar a eu entender qual a diferença entre a minha pessoa e a de vocês. É a consciência que vai fazer esse processo. É a consciência que vai me possibilitar compreender qual é a emoção que eu estou sentindo. Eu estou com taquicardia, eu estou tranquila, eu estou agitada, eu estou calma. É a consciência que vai permitir distinguir essas coisas. É a consciência que vai me permitir entender no meio que eu estou, eu convivendo com outra pessoa e eu comigo mesma. Então, nesse sentido, a consciência vai ter dois campos amplos. Um campo que vai ser o do sentimento e do conhecimento, que ela vai me permitir de vivenciar, experimentar, compreender o que vai no meu mundo íntimo. E, ao mesmo tempo, ela vai me permitir sentir e perceber o que está no meu entorno também. Ela faz essa conjugação entre essas duas coisas. Ela preside a convivência de relação. Então, nesse sentido, como que a consciência fica do ponto de vista da doutrina espírita? Na questão 835, Kardec vai falar e vai perguntar aos espíritos, e eles vão dizer que a consciência é um pensamento íntimo. E como todo mundo tem os próprios pensamentos, a consciência faz parte destes pensamentos também. E ainda fala também que a consciência é uma voz secreta da alma, que essa voz secreta da alma vai distinguir, vai concordar ou discordar daquilo que nós desejamos fazer. Então, nós precisamos lembrar o seguinte: como nós somos espíritos eternos, nós estamos como aquele moço, usando corpos físicos diferentes. E ao usar esses corpos físicos diferentes, nós nos apresentamos de forma diferente. Mas o fato de eu me apresentar de forma diferente não exclui quem eu sou, não exclui a minha bagagem,
não anula as minhas habilidades, não anula os meus defeitos, não favorece que os meus defeitos sejam resolvidos. Há necessidade de um trabalho para que isso seja feito. E nesse sentido, Joana de Ângeles vai falar no livro Desperte, Seja Feliz. Ela vai falar que o processo de evolução, ele é muito lento, principalmente quando nós estamos nas faixas primeiras das evoluções, ou seja, quando a consciência ainda não está desperta. E à medida em que a consciência vai ficar desperta, quando que isso vai acontecer? Quando a gente começa a ter responsabilidade e quando a gente começa a assumir os próprios deveres. Aí a consciência começa a dar aquele instante, aquele ponto de partida que ela começa no processo de desenvolvimento. Os estados de consciência também, eles podem ser comparados, e a doutrina espírita nos informa como isso. Existem vários estados de consciência e eles equivalem ao estado evolutivo nosso. Então, nesse sentido, nós somos envolvidos por uma energia, e essa energia, ela externa aquilo que nós pensamos, sentimos, queremos. Nós geramos um hálito mental em volta de nós, e esse hálito mental que foi fotografado aqui como fontes de energia pela câmera Kirlian. Então, nós refletimos essa energia enquanto seres, e isso tem uma densidade espiritual, maior ou menor materialidade na composição das nossas próprias energias. Então, nós precisamos diferenciar agora o que é o consciente e o que é a consciência. O consciente é como eu me coloco na vida aqui. Então, meu nome é Cristina, eu sou mãe, eu sou esposa, são os papéis que eu adoto. Isso é o consciente. É como se fosse eu ficar olhando na parte de cima do iceberg. Esse é o consciente. É aquilo que eu sei de mim no dado momento. Existe, em oposição ao consciente, o inconsciente. O inconsciente é o que está mergulhado. É o que eu não me lembro, é o que eu não sei, é o que eu não estou acessando no momento. Não quer dizer que não exista, está lá. Eu posso até achar que não existe, mas está lá. É a minha bagagem pessoal de jornadas de várias existências. Já a consciência é o quê? É quando eu, espírito eterno, usando da bagagem que está no inconsciente, mergulhado na água, eu trago para a atual existência uma informação que pode me ajudar no processo evolutivo que eu tenho. Essa é a diferença. Então, nesse sentido, como que a consciência pode nos ajudar e servir de parâmetro para a gente saber quando está agindo legal ou quando a gente está se equivocando? Primeira coisa que a gente precisa, e eu vou recorrer, é uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 393. Nela, Kardec vai fazer uma pergunta justamente assim: se existe o esquecimento do passado, como é que eu posso ser responsabilizado por uma coisa que eu não estou lembrando? Como é que eu posso resgatar uma falta se eu não lembro qual falta que é? Então, nesse sentido, Kardec, os espíritos, e Kardec vai fazer um comentário, os espíritos também vão responder a isso. Então, os espíritos vão falar que existem os espíritos protetores de cada um de nós, e eles vão nos ajudar a reparar as nossas faltas através do processo de intuição, vão nos sugerir, nos intuir para que a gente haja de determinada forma. Então, Kardec vem falando agora sobre a intuição. Ele vem falando que a intuição é um pensamento, e esse pensamento de intuição, ele vem, às vezes, desse conteúdo armazenado nas nossas existências passadas, e às vezes de equívoco. E quando ele vem, o que acontece? Nós, na presente existência, bloqueamos esse pensamento. Nós resistimos a esse pensamento. E ao resistir a esse pensamento, o que vai acontecer? A voz da consciência surge. Como que ela surge? Como um desejo de: o que eu fiz errado, agora eu não quero fazer mais. Se eu me enganei, agora eu não quero me enganar mais.
Se eu errei, me equivoquei, agora eu quero acertar, quero agir de forma diferente. Então, essa intuição, esse pensamento é a reflexão da própria alma diante dos descaminhos que já foram percorridos e diante mais ainda das novas oportunidades que nós estamos tendo. Então, se o espírito é capaz de enfrentar essa diferença entre o que ele fez e fazer de forma diferente, ele ascende evolutivamente, ele consegue. Aqui é a questão propriamente dita, que eu recomendo que ela seja lida na íntegra, porque ela traz muitas informações. E Kardec vai fazer um comentário sobre essa questão. O que ele vai falar? Se a gente não tem, durante o corpo físico, a lembrança exata do que nos aconteceu, como que a gente, então, mas nós temos as existências anteriores, e essas existências anteriores surgem nessa forma de intuição do que a gente faz. Como que ela surge? Como tendências instintivas. Às vezes eu tenho uma tendência, por exemplo, eu tenho uma tendência para música, eu tenho uma tendência para matemática, eu tenho a tendência para argumentação. Isso são experiências, conteúdos anteriores que estão armazenados e que, de uma certa forma, eles não ficam obstruídos, eles extravasam como se fosse água no meio dos dedos, passando por nós através das tendências que nós temos. As tendências que nem sempre nós refletimos sobre elas, mas elas se manifestam por nós. E outra coisa também, ele vai falar então que essas tendências são as reminiscências lá do passado. Então ele fala que a consciência representa o desejo de que eu não volte a errar nos pontos que as minhas reminiscências, pelo condicionamento que eu fiz de mim mesmo no passado, me induzem a errar. Então, daí a consciência nos ajuda a resistir os equívocos que cometemos. Diz ele ainda que o fato de eu esquecer não quer dizer que eu não possa melhorar também não. Por quê? Porque quanto espírito eterno, quando eu saio do corpo físico por ocasião do sono ou de qualquer desdobramento ou de qualquer emancipação da alma, de reflexão, eu posso ter acesso a isso. E quando perco o corpo físico também, eu vou ter acesso a essas informações. Ele acrescenta que além desse fato tem um outro também. Antes de eu reencarnar, eu faço uma programação reencarnatória. E só a partir da aprovação dessa programação reencarnatória que é autorizada a minha reencarnação. Então eu tenho muito claro o que eu estou programando para mim, mesmo que agora, nesse momento, a gente não vá lembrar. Então, a intuição, a consciência, ela vai servir como um guia que vai me ajudar a resistir aos equívocos que eu já tive. Então, com isso, Kardec fala que o pensamento é a voz da consciência, e essa voz da consciência, a ela é agregada às sugestões dos espíritos protetores, que são aqueles espíritos que se comprometem conosco em nos servir de acompanhantes, nos sugerindo boas coisas e nos inspirando para os bons caminhos. Então, quanto a isso, dentro da doutrina espírita, Joana de Andes vem esclarecer para a gente, no livro Homem Integral, ela vem falar que, então, a consciência, ela é um fator extrafísico. A consciência não é o cérebro. O cérebro é a forma, o meio pelo qual a consciência para o espírito encarnado se manifesta. Mas a consciência não está no cérebro, a consciência é do espírito. E ela vem falar então que essa energia pensante, quer dizer, a consciência, ela existe antes e vai existir depois que eu perco o corpo físico. E todas essas experiências reencarnatórias vão me possibilitar acesso a novos conhecimentos, acessar novos sentimentos, acessar novas emoções e mais, interpretar emoções, sentimentos antigos sobre nova perspectiva. E nesse sentido, a consequência da consciência vai ser justamente a gente ser autor da própria vida.
A consequência da consciência vai ser eu buscar e utilizar e reconhecer que eu tenho recursos que estão enterrados e que eu posso desenterrá-los para o meu próprio bem e para o meu próprio avanço. Então, a consciência, ela vai permitir a gente, primeiro, saber quem a gente é e como a gente se encontra atualmente. E também vai nos ajudar a analisar e saber o que é que eu sei e o que é que eu ainda não sei. A consciência impede que eu aparente saber uma coisa que eu não sei. A consciência impede que eu esconda algo que realmente eu saiba. Então, a consciência impede que eu use mecanismos de defesa para me ocultar atrás daquilo que eu não quero reconhecer de mim mesma. Daí a função dela, daí a importância dela para a gente. Porque eu posso até, entre parênteses, externamente verbalizar que eu desconheço, mas lá no íntimo, lá na alma, lá no pensamento, eu sei se eu estou certo ou não, porque me ajuda, a consciência me ajuda a distinguir, né? Então, a consciência, ela nos ajuda a ter uma tomada de consciência lógica, uma tomada de conhecimento lógico, ou seja, não adianta querer, como diz o ditado popular, tapar o sol com a peneira, não vai adiantar. Então, como que a gente adquire a consciência? A consciência, ela é adquirida da seguinte forma: nós não temos os conteúdos lá do passado? Nós temos aqueles conteúdos lá do passado. Esses conteúdos é igual máquina de moer, tem que entrar na moagem e sair outra coisa lá no final. Então, isso que a consciência vai fazer, vai pegar esses conteúdos lá do passado e vai ressignificar, apresentar eles em outro contexto, em outro momento, com outras pessoas, para que essa experiência, essa vivência possa ressignificar aquilo que ainda nós não compreendemos de forma correta. Então, os conteúdos do ego, o ego, o que ele vai fazer? Ele vai tentar resistir a isso. Por quê? O que é o ego? É como eu estou aqui agora. Se eu estou aqui agora como um espírito encarnado, eu me ponho como um espírito encarnado. Mas, e a minha bagagem enquanto espírito eterno? Ela não vem à tona no mundo material. Então, nesse sentido, o que acontece? O inconsciente, ele tem um depósito muito grande de informações. E esse depósito, ele precisa se exprimir. E ele se exprime na atual existência através dessas ideias que surgem, essa voz da alma que me diz alguma coisa a respeito de mim mesmo. É assim que a consciência vai se manifestar. E diz Joana de Ângeles que não é um processo simples. O processo de moagem do nosso pretérito é difícil e é dolorido. É isso que ela nos informa. Então, nós temos também o que é chamado de consciência condutora. O que é consciência condutora? Tem o quartinho de despejo ali. E no quartinho de despejo está toda a minha bagagem acumulada e desorganizada ali. Por quê? Porque eu, em outro momento, não fui capaz, por impossibilidade, por desconhecimento, por falta de vontade, por falta de persistência, não fui capaz de trabalhar esse material e organizar esse material para mim. Então, se eu não fui capaz de fazer isso, agora esse material está ali. Então, esse material que já existe antes de eu reencarnar e que vai continuar existindo depois que eu perder o corpo físico, esse material é um material que pertence ao Espírito Eterno. E é isso que faz com que a gente se distinga das outras pessoas, porque nós temos experiências e bagagens diferenciadas. E isso faz com que uma mesma situação vivenciada por 10 pessoas seja interpretada, seja respondida de forma diferente por cada um de nós. Então, essas muitas experiências pelas quais nós passamos no processo reencarnatório vai nos ajudar justamente a trabalhar esse material. E isso acontece como?
Porque o cérebro veio desenvolvendo ao longo do tempo. O cérebro reptiliano, que é aquele que predomina os instintos, que é aquele que nós nos enganamos muito, cometemos crimes, enganos. Estamos lá, estamos no processo. Esse é o cérebro reptiliano. Depois vem o cérebro límbido ou mamífero, que surge as emoções. O que são as emoções? Aquela sensação física que eu tenho que algo está me acontecendo. Essas sensações físicas foram tratadas e são trabalhadas pelo cérebro mamífero ou cérebro límbido. E depois tem o neocórtex. O que é o neocórtex? O neocórtex é aquele que vai trabalhar a razão. E ao trabalhar a razão, que a gente para de ter culpa, para de ter arrependimento, para de... E começa a reparar e começa a dar outra direção. Que outra direção que é essa? Traça novas metas. Enganei? Levanto, caí, vou levantar de novo e vamos continuar. Então, o que acontece? O cérebro, ele tem várias formas. Foram camadas que foram sendo colocadas, superpostas, que vão permitir retratar justamente o processo de diferenciação da consciência ao longo do processo evolutivo, em paralelo com o processo evolutivo do desenvolvimento do corpo físico. Então, nesse sentido, diz Joana de Ângeles, que essa dificuldade de fazer transitar nesse processo a consciência do instinto, da emoção para a razão é difícil. E ela fala que é difícil porque requer o despertar da consciência. Ou seja, tirar a consciência, vamos voltar aqui para a gente ver, olha, tirar a consciência daquela confusão desordenada e trazer essa consciência agora para um reordenamento balizado por valores éticos e morais. Então, nesse sentido, ninguém foge à própria consciência. Não adianta querer sair pela, entre parênteses, culatra, pelo lado. Não adianta, porque a consciência traz e nos coloca no campo de batalha. É o bom combate dito por Paulo de Tarso. E esse bom combate, ele nos possibilita reabilitar e enfrentar as atitudes também. Então, existem 5 tipos de consciência. Vamos tentar falar de cada um delas. Esses 5 tipos de consciência, o Jorge Ivanivosky, ele fez uma proposta que foi melhorada e aprimorada pelo Robert Hope. São essas. A primeira chama sonho sem sonhos. Sonho sem sonhos é a consciência de sono. O que é a consciência de sono? É quando eu estou vivendo na vida, vivendo o cotidiano e não pensando em mais nada. Então eu levanto, eu durmo, eu como, eu saio para o trabalho, troco roupa, lavo roupa, faço comida, arrumo casa, olho o filho, olho o marido, faço isso, faço aquilo e é só. É só isso que eu faço. É só isso e é muito. É muito, mas é muito periférico tudo que a gente faz. Então, nesse sentido, essa é a consciência de sono, é aquele, corresponde àquela pessoa que vive no mundo, vivendo o mundo sem uma reflexão. Então, o primeiro tipo é a consciência de sono sem sonhos. Os elementos típicos aqui, Garfield e o Simpsons. O que eles fazem? Eles querem dormir, comer, é isso aí. A pessoa, ela transita no mundo sem consciência dela mesma, sem nenhuma reflexão mais aprofundada. Ela também tem um comportamento que não é de lucidez, ela não sabe por que ela age, ela vai, entre parênteses, tem um ditado que fala assim, a Maria vai com as outras. Quer dizer, a gente vai no bolo de todo mundo, fazendo tudo que todo mundo está fazendo, e nem sabe por que está fazendo isso. E também ela se restringe no mundo. Como que se manifesta esse tipo de consciência? Como que ele se manifesta? Ele se manifesta com os fenômenos orgânicos. Então, por exemplo, alguém lembra agora que está respirando? A não ser que eu tenha falado. Alguém lembra que tem a digestão? Alguém lembra que anda, que fala, que pensa? É viver o cotidiano e sem consciência de que isso está fazendo. Porque se a gente tivesse consciência, a gente ia pelo menos agradecer a oportunidade de ter essas habilidades. E a participação da consciência, nesse caso, do sonho sem sonhos,
é de estar anestesiada. E por ela estar anestesiada, nós estamos nos pródromos do processo evolutivo da consciência, ou seja, restrito aos instintos. Então, no mundo que nós estamos vivendo, o mundo moderno, a gente não vai ter tempo para ter, a não ser sono sem sonhos. Por quê? Porque nós não temos tempo de amadurecer as nossas emoções, nós não temos tempo para reflexionar sobre as nossas escolhas, nós não temos tempo para ponderar o que é significativo para a gente. Nós ficamos presos a um ou várias dessas situações, as necessidades, o prazer, o poder, a posse. Isso gera o que a gente chama de vampirismo, né? Não é simbiótico uma relação, não é uma relação de troca, é uma relação só de receber alguma coisa. Então, a vida convida a gente para despertar desse sono e dessa ausência de sonho também. Como? Pelos desafios, pelas dores, pela culpa, pelo sofrimento. E isso nos faz acessar escolhas, livre-arbítrio, a vontade, acionar a vontade. O segundo tipo é o sono com sonhos. Agora eu vou sonhar, gente. Então vai surgir os primeiros desejos meus, as primeiras idealizações que eu tenho, os primeiros interesses, as primeiras razões para a luta. Só que tem que eu faço isso de uma forma que algo vai despertar em mim esse sentimento. Mas o que desperta em mim é o ego, eu mesma. Eu faço isso tudo para o meu bem-estar, eu faço isso tudo para o meu prazer, eu faço isso tudo para a minha dominação, eu faço isso tudo para mim mesma. Então, o que acontece? A vida também vai chamar a gente a despertar. Aqui, o que acontece? São os grupos. Exemplo típico disso, eu coloco toda a minha energia num time de futebol, eu coloco toda a minha energia, por exemplo, num partido político, eu coloco toda a minha energia numa causa qualquer. É isso, é essa sonho com sonhos. Eu tenho alguns conteúdos que emergem como flashes, como clichês para mim, e esses clichês vão fazer com que gerem para mim choques dentro do processo evolutivo. Que choques que é isso? Porque tanto as paixões quanto as sensações, elas vão se opor para mim ao cotidiano. Eu não vou ser satisfeita em tudo que eu quero. Eu vou ser, entre parênteses, decepcionada com alguma coisa, porque o mundo não gira em torno do meu próprio umbigo. E isso faz com que esses choques desse processo evolutivo causam e vão gerar o despertamento. São as preocupações, são as dores, são as decepções que vão surgir. Então, para eu saber como eu estou, se eu estou nessa fase ou não, eu tenho o esquecimento do passado. O esquecimento do passado funciona para mim como se fosse uma neblina, dificultando eu ver os meus conteúdos do passado. E aí, o que eu vou acontecer? Quando eu tenho a primeira dor, como que eu reajo à primeira dor? Como que eu reajo quando eu sou desafiada? Eu vou me queixar? Eu vou culpar alguém pelo que está me acontecendo? Eu vou projetar no outro que a causa está em mim? Ou eu vou me resignar, assumir a minha própria responsabilidade? Então, a consciência do sono com sonhos, o que a pessoa faz? Ela dorme, ela não tem muita lucidez, é meio turvado para ela. Mas ela tem uns ligeiros clichês que ela lembra. E nesses clichês, alguma coisa ela vai movimentar de um sentimento íntimo muito importante, que é a vontade. Ela começa a acionar, ela inicia a acionar a vontade para obter aquilo que ela quer. E ela vai se exteriorizar como? Como que ela vai se comportar, então? Ela vai ter um desprendimento parcial do corpo, mas não suficiente para ela ter lucidez do que ela está fazendo ainda. Então, ela vai viver a fase do drama. Tudo é difícil, tudo é contra, tudo é perturbador, tudo é desafiador, tudo é incômodo. É essa fase, sonho com sonhos.
Então, qual é a razão que eu tenho para olhar nas emoções que eu tenho? Se eu tiver um olhar bem atento, eu posso ver as minhas próprias dificuldades. Se eu tiver ouvidos bem aguçados, eu posso escutar a voz da minha própria alma. E ao escutar a voz da minha própria alma, eu vou começar a entender quais são os fatos que me geram sofrimento, falta de sentido existencial. Então, nisso, a vida passa a ser, então, para a gente, não é só mais um sofrimento, a vida passa a ser também algo que nos desafia, surge uma nova compreensão. A vida nos desafia e, ao nos desafiar, ela gera para a gente que a gente comece a assumir responsabilidades e deveres. O terceiro tipo de sonho é sonho acordado. Eu estou dormindo ainda, mas eu acordo de vez em quando. Então, aí Joana de Ângeles vai falar o seguinte, que numa consciência normal, no estado acordado, ou seja, no estado de vigília, existe uma fina membrana que distingue o meu passado do meu presente. É uma simples membrana. Vamos falar assim, um papel filme, que vai fazer essa diferença. Só que tem que ele está ali, eu posso nunca saber que ele está ali. Ele está ali, eu posso nunca acionar ele. Mas quando algo toca nesse papel filme, automaticamente ele é respondido, ele gera uma resposta. E ao gerar essa resposta diante de um estímulo, então eu preciso, eu posso e eu necessito que esse papel filme se rompa para abrir a porta da consciência e acessar aqueles conteúdos que estão escondidos lá. Então, quando a gente fica num quarto muito pequeno e tentando olhar pelo buraco da fechadura, o que a gente vai ver é muito limitado. Então, para isso, o que nos sugere Joana de Ângeles no livro Autodescobrimento? Ela nos sugere estudar a consciência, porque ao estudar a consciência, a gente vai ser capaz de abrir porta, abrir janela e abrir porta. E ao abrir a porta e abrir a janela, sabe o que nós vamos encontrar lá? Nós vamos encontrar lá o que há de mais profundo do sentido da vida e a razão da nossa existência e a razão para a atual existência física também. Então, diz Joana de Ângeles que adquirir a consciência no sentido profundo vai ser despertar para os nossos próprios problemas, para as nossas incógnitas, para os nossos desafios. E nisso nós vamos começar a compreender que isso só é possível de ser feito se a gente começa a assumir responsabilidade, começa a se compreender. Então, nós somos expertises, gente, para resolver problema dos outros. Porque o nosso, a gente tem dificuldade. Então, como é que a gente tem tanta resposta pronta para o problema dos outros e para nós a gente não tem? Né? Por quê? Porque a gente olha para fora, a gente tem que olhar para dentro. A gente não pode olhar para fora para ver as nossas questões. As nossas questões são internas. Então, como que nós podemos lidar com os nossos problemas, os nossos desafios ou incógnitas? Justamente, primeiro, se responsabilizar pelos próprios atos. E segundo, começar a desencadear o processo de transformação. Então, 2 requisitos básicos nós podemos usar. O primeiro é a determinação pessoal. A determinação pessoal, ela corresponde àquela energia que a gente põe num determinado situação ou decisão para a gente resolver aquilo. É aquela energia transformadora capaz de romper obstáculos. Essa é a determinação pessoal. E quando a gente usa determinação pessoal, como que eu sei que eu vou ter determinação pessoal? Primeiro, quando eu não começo a usar desculpa para nada. Não, errei sim, fiz errado. Segundo, quando eu paro de me vitimizar. Porque quando eu me vitimizo, sabe o que acontece? Eu começo a procurar alguém para culpar. Ah, fulano fez isso comigo, mas falou dessa forma comigo. Então, e o terceiro é quando eu paro de me queixar. Então, se eu parei de dar desculpa para mim mesmo, parei de me colocar como vítima e parei de me queixar e me coloco como autora, eu estou na determinação pessoal.
Depois também tem a vontade. A vontade já é o alicerce para a convivência, porque no alicerce da convivência eu tenho que superar qual problema? Primeiro, dependência, achar que todo mundo vai fazer alguma coisa por mim ou para mim. Eu preciso ser autora de mim mesma. E outra, estagnação, parar e ficar. Agora já estou cansada, esse problema já não dou conta mais dele. Tem que dar conta sim. Então, como que eu sei que a minha vontade está sendo usada? Quando eu, em vez de me separar de alguém porque eu estou tendo problema com a pessoa, eu faço o contrário. Eu começo a me conectar comigo mesma. Porque aí eu começo a resgatar o sentido da minha própria vida. E ao resgatar o sentido da minha própria vida, eu faço uma diferença muito grande entre escolher com consciência e escolher com estado de sono. Escolher com estado de sono, qualquer coisa pode ser feita. É o laissez-faire, deixa fazer, deixa levar. Agora, escolher com consciência é se colocar como responsável pelo próprio questão. Então, nos diz, olha desenho que legal, a determinação pessoal e a vontade, um está lá cavando, o outro, assim que está quase chegando, vira as costas e vai embora, né? Então, despertar, ele não acontece quando as coisas estão todas boas. O despertar, ele vai acontecer e vai ser desencadeado justamente no contrário, quando a gente está diante de um infortúnio, de um desafio. Quando eu estou diante de um desafio, aí sim, em vez de eu me revoltar e de eu me desesperar, que seria a conduta de sono, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o oposto. Eu vou ficar sereno porque eu estou acordada, e ao ficar sereno eu vou começar a me perguntar: o que é que essa situação desafiadora está trazendo para mim de perturbador que está me incomodando? E ao fazer isso, o que acontece? Eu posso reconhecer se eu estou reagindo com o sono, estado de sono, ou desperto. Se eu reclamo e me queixo, eu estou no estado de sono, e aí eu aponto o culpado e coloco as pessoas para fazer as coisas para mim. Se eu estou no sentido de estar desperto, eu vou entender que o que eu estou fazendo é feito por um padrão de comportamento. E esse padrão de comportamento eu não percebi ele ainda. E por eu não ter percebido, o problema está se repetindo. Então eu preciso mudar o padrão de comportamento meu. E ao mudar o comportamento de padrão, eu preciso identificar qual é a lição que eu preciso. Então, sono acordado, a pessoa sonha acordado, ela usa um pouco já da determinação e da vontade, e isso faz com que ela tenha metas, e o comportamento dela começa a entrar agora no comportamento, os ideais enobrecidos. E nesses ideais enobrecidos, junto com ele, vem também as razões existenciais, razão para viver. E isso faz com que ele comece a perceber que o autoencontro, eu me conhecer, eu me amar, eu me perdoar, que vai fazer com que eu comece a evolução. O penúltimo caso, que é o consciência em si. A consciência em si, eu já me identifico comigo, eu já estou liberta do eu já acesso aquele conteúdo meu lá atrás, eu já uso mais intensivamente a determinação pessoal e a vontade para conseguir alguns resultados iniciais. Eu já sinto que eu tenho uma harmonia íntima e ideais superiores, e eu já tenho uma razão para viver. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: toda vez que eu me responsabilizar por algo e compreender o resultado da minha responsabilidade sobre o outro, o que vai acontecer? Eu vou romper o ciclo do egoísmo que me agarra. Ou seja, quando eu faço algo para mim mesmo que não é bom, e eu reconheço que isso não foi bom, eu consigo romper com o egoísmo. Toda vez que eu faço algo que não é bom para alguém, e eu reconheço que a forma que eu falei, a forma que eu me dirigi à pessoa, a forma como eu reagi para a pessoa foi ruim, e eu me responsabilizo por isso, eu volto para mim, para me refazer a forma de agir. Isso acontece com o grupo, com a sociedade, com a natureza também.
Isso gera, então, o quê? A consciência ética. A consciência ética é a lucidez e a iluminação moral, mais reunida com o dever que é de solidariedade humana. Então eu começo a me identificar com aquilo que eu estou buscando. E ao me identificar com o que eu estou buscando, o que acontece comigo? Eu fico criativa. Surge então o que é chamado criatividade construtiva, porque aí eu começo a saber como agir na solidariedade, como agir na fraternidade, como agir na conexão com o outro, como também desenvolver essa energia para a arte, para o estudo, para o aprendizado e assim por diante. Então a consciência de si mesma é quando a pessoa consegue fazer o quê, gente? Ela consegue, mesmo vivendo as dificuldades, achar razões para agradecer, achar razões para ser feliz e achar razões para entender que as oportunidades são crescimento. Então, a autoconfiança é muito importante, porque na autoconfiança a vontade vai ser comandada pela consciência, pela mente saudável. E isso vai me ajudar a distinguir o que eu devo, o que eu não devo fazer. Quais são os objetivos existenciais e o amadurecimento também. E isso me ajuda a enfrentar as dificuldades, os problemas que são parte do meu mecanismo de crescimento pessoal. Então, nesse sentido, nos diz, se a gente quiser adquirir um conhecimento da realidade, é preciso a gente mudar a gente mesmo. Esse estado de consciência precisa ser elevado. Daí a necessidade de orar, vigiar e mudar. Mas orar, vigiar, mudar a gente mesmo, não é o outro, né? E o último tipo de consciência, que é a consciência cósmica, é quando eu já não tenho conflito, eu já entendo que as dificuldades são desafios, eu já consigo me desidentificar com as dificuldades, eu não acho que as coisas são para me matar e para me prejudicar. E isso gera o processo de autoiluminação. Isso faz com que eu tenha um significado existencial. Daí vem a pergunta da individuação que ocorre no contato com o outro. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão às ofensas. Ou seja, todo o processo, não sei se vocês conseguem perceber, é de mim com o outro, não é de mim para o outro, não é de mim só para mim, é de mim com o outro. Então, esse processo. E o modelo maior que a gente tem é justamente Jesus. E este modelo também, nós temos outros modelos, Francisco de Assis, Paulo de Tarso. E isso faz com que Joana de Ângeles vá falar que os níveis mais nobres de consciência, aqueles níveis do processo evolutivo de ponta, eles são justamente quando eu começo a reconhecer a palavra gratidão. E a palavra gratidão eu paro de falar menos eu, meu, minha e começo mais a falar nosso, conosco e juntos, nesse sentido. Então a terapêutica que é vista é isso. É muito difícil fazer esse processo de iluminação da consciência. E por isso nós temos várias reencarnações. Por isso que nós temos várias reencarnações. Embora a vida seja de desafios, de ações e reações, embora o sentido da vida, a vida tenha um significado de aprendizado, de oportunidade rica, esse desafio ele vai ser permanente, ele não vai passar, ele vai ser permanente, porque o processo evolutivo ele implica em aquisição de valores intelecto e morais. Então, nesse sentido, as preocupações materiais, o que é que sugere Leon Denis para a gente? Ele sugere que a gente se afaste do barulho, se afaste das coisas materiais, que reserve um momento só para nós, que reserve um momento para a gente se concentrar, porque as sensações e os estímulos externos nos levam por uma energia horizontal. Já quando a gente faz a meditação, a contemplação, a prece, o esforço por ver boas coisas e coisas belas,
o que acontece? A gente eleva a vibração para um outro nível, e ao elevar essa vibração para o outro nível, a gente se reabastece, e ao se reabastecer, o que vai acontecer? A gente vai justamente ser capaz de repetir esses exercícios continuamente para se manter iluminado. Então, aqui, nós estamos com 5 tipos de consciência: sono sem sonhos, sono com sonhos, sono acordado, consciência de si, consciência cósmica. E diz Joana de Ângeles no livro O Autodescobrimento: o desabrochar da consciência é um trabalho lento e que constitui um desafio dentro do processo evolutivo. E as leis de Deus estão escritas dentro de nós, e é usando o esforço da vontade que a gente vai ser capaz de atender às metas que são as metas essenciais da vida. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Nós agradecemos os internautas que estão assistindo o 8º Congresso Espírita Online da FEAC e da Rádio Evoluir.